Oi! Como todo mundo da comunidade já sabe, o Just Dance não nasce do nada. Tem uma equipe enorme por trás da produção antes mesmo de qualquer gravação. Existe uma fase super criativa onde eles precisam definir o conceito de cada música. Qual vai ser o conceito maluco que aquele mapa vai contar. Depois vem a parte de encontrar os dançarinos que tem o desafio de dar a vida a essas ideias malucas que a equipe cria. Para isso rola um casting bem rígido com vários profissionais disputando uma vaga. Inclusive lá na época do Just Dance 2016, 17 e do Just Dance 2023, eles chegaram a mostrar um pouco desse processo. Se vocês quiserem, até posso trazer um vídeo aqui no canal explicando direitinho quais são os critérios para realmente entrar no time. É bem interessante mesmo. Claro que o jogo também conta com alguns dançarinos que já são da casa, entre aspas, pessoas que já participaram de tantos mapas que acabou virando presença garantida, além de novas caras que chegam por indicações dentro desse meio. E o mais curioso é que alguns deles são bem famosos fora da bolha do Just Dance. E hoje eu quero falar de 7 dançarinos que, mesmo que para nós fãs, eles ficam eternizados nos mapas, para eles muitas vezes foi só apenas um job. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos pelo nível de 3 reais e o segundo com vídeos antigos e exclusivo por 7. E me siga no Instagram, Rodrigo64, que lá eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para o assunto principal. Lembrando que a grande maioria dos dançarinos são franceses, e logicamente porque o jogo é francês, então vou fazer um esforço maior para tentar acertar a pronúncia, mas dá uma relevada aí. Começando com o primeiro nome da lista, o Les Twins. O Laurent e o Larry, ou simplesmente os gêmeos, não são só dançarinos, eles também são coreógrafos, produtores, modelos, designers e até diretores criativos de uma marca chamada Eleven Paris. O reconhecimento mundial veio principalmente pelo talento único no hip hop, apesar de não se limitarem só a esse estilo, é nele que eles se destacam mais. Ao longo da carreira, o Les Twins já dividiram o palco com grandes artistas como Jason Derulo, Meghan Trainor e até a própria Beyoncé, inclusive participando da última turnê dela. Em 2019, firmaram parceria com a Nike, entrando para ter Jordan Family, para colaboração exclusiva para o White Jordan 1 Retro High. E claro, para os fãs do Just Dance, se você ainda não reconheceu o que eles fizeram para o Just Dance, eles apareceram na música Jump, do Kris Kross, lá do Just Dance 2. Inclusive, tem até um bastidor deles da época contando a experiência. E o segundo, ele é famoso se você acompanha o Just Dance há muito tempo, principalmente os melhores Just Dance. Provavelmente o mapa que você mais gosta, ele que fez a coreografia ou ele foi coach. É claro que eu estou falando do Medicare Coach, ou como a gente chama, Medicare Coach. Esse aqui eu vou ter que correr porque o histórico dele é bem grande. O Medicare Coach é um coreógrafo, diretor, dançarino, ator e até cantor francês. Desde pequeno, sempre foi apaixonado pela dança, tanto que com apenas 6 anos, a mãe dele já colocou o menino em aulas de jazz. Em 2002, aos 16 anos, o Mad decidiu largar o ensino médio para viver da arte. Foi aí que ele conheceu a Laure Cotemont, criadora do conceito Raga Jam. Ela se inspirou nas batidas afro-jamaicanas, misturando o reggae com hip hop, e lançou esse estilo em 1996. A Laure viu talento no jovem Mad e resolveu acolher no meio artístico. Aos 19 anos, ele entrou para a International Dance Academy de Paris, onde começou a ensinar e dividir a sua paixão pela dança. Em 2011, resolveu arriscar no The X Factor França com a performance cantando e dançando Toxic. E claro, não demorou para entrar no time de coreógrafos do Just Dance naquele ano. Pra ter uma noção, os trabalhos dele no jogo já passam de 38 mapas, bem rapidão. Ele é coach de Pump do Just Dance 3, Chegaram Me Dance em Just Dance 3, o coach amarelo de Dynamite do Just Dance 3, o Panda de Timber do Just Dance 2014, ele que dança a coreografia oficial de Bad Romance do Just Dance 2015. Don't Stop Me Now do Just Dance 2017, é ele também.
fora os outros que ele só coreografou e que a comunidade ama de paixão. Certeza que o mapa que você mais gosta foi feito por ele, sempre aquele mapa que tem energia, rapidez, foi ele que fez. A carreira dele no Just Dance vai do Just Dance 3 até o Just Dance 2023, e a última grande aparição dele foi recentemente no Drag Race França, onde ele foi responsável por coreografar um desafio de dança para as drags realizar no palco. Je vous présente Mehdi Kerkouche, un de nos meilleurs chorégraphes. E agora vamos para os próximos, sim, no plural, porque eles são um casal bem conhecido, principalmente se você também acompanhou a era clássica do Just Dance, Caim e Celine. Eles estão na franquia desde os primeiros jogos, atuando tanto como dançarinos como coreógrafos. A Celine apareceu como dançarina em várias edições, indo do Just Dance 4 lá em 2012 até o Just Dance 2020. Ela é super lembrada por coreografias como Hit in Up Style, Masquenada e também a versão de Diamonds, onde ela dança sentada junto com Caim. Sem contar várias outras coreografias que ela ajudou a criar. Já o Caim fez diversas coreografias de hits gigantes clássicos do Just Dance, como Gangnam Style, Oppan Gangnam Style, Watch I Make You Beautiful, Living La Vida Louca e o We No Speak Americano. E algumas dessas ele também participa como coach, por exemplo a última citada. Além do trabalho dentro do Just Dance, os dois também fazem coreografias para diversos projetos nos parques da Disney. E claro, não dá para esquecer do estúdio deles, o Le Labo, que virou praticamente uma fábrica de talentos, já que vários dançarinos que entraram depois no Just Dance vieram de lá. A próxima, olha, se tem alguém que já garantiu lugar no céu quando morrer é ela, porque sério, o tanto de mapa que essa mulher já fez no Just Dance não tá escrito. Foram 72 coreografias no total. Essa trabalhou, viu? E claro que eu tô falando da Schiller Renault. Ela já tá na franquia há mais de uma década. Começou tímida lá no Just Dance 4 e no Just Dance Wii 2, mas se firmou mesmo na era clássica 2014 e 2015. E o melhor, continua até hoje, aparecendo no Just Dance 2025. Pra você ter noção, ela é coach de Call Me Maybe do Just Dance 4. É o Tubarão de Istambul do Just Dance 4. A mulher de Candy do Just Dance 2014. A P1 de Bad Romance lá no fundo. Na nova era, ela interpreta a personagem Sarah no modo história e até mesmo a Night Swan. É até engraçado, de um lado ela faz o bem e do outro o mal. Claro que quando as duas têm que aparecer juntas na mesma coreografia, chamam outra dançarina. Mas até em Your Eyes do Just Dance 2025, ela interpretou a versão jovem da Night Swan. Fora do jogo, a Shirley tem o próprio estúdio de dança e já participou de shows de vários artistas franceses e até peças de teatro. O próximo é um grupo, a House of Heaven, que é uma importante casa de Vogue internacional profundamente enraizada na cena de dança de salão parisiense, atuando como uma comunidade e estrutura familiar vital para indivíduos LGBTQ+. Eles organizam grandes bailes, workshops e eventos públicos. A House é conhecida por sua forte ênfase na família, com uma hierarquia estruturada que inclui um pai, o Vinnie Revlon, uma mãe, Keona Revlon, uma madrinha, Gisele Palmer, e vários membros que se apoiam mutuamente, tanto pessoal como artisticamente. A House of Heaven ganhou visibilidade significativa por meio da sua participação na terceira temporada da série Legendary da HBO Max, representando o capítulo parisiense. A House também está comprometida com a advocacia política e social, usando o Vogue como forma de resistência contra o racismo e a homofobia, e se esforça para aumentar a visibilidade e a representatividade das comunidades queer. No Just Dance, vemos a House of Heaven aparecer em dois mapas. No Just Dance 2023, em Anything I Do, com a Gisele, Vinnie e Keona. E no Just Dance 2025 com a versão Bar-room da música Vogue da Madonna, com mais integrantes da House, mostrando mais diversidade e inclusão da cultura Bar-room nos jogos.
E uma das integrantes mais famosas, que é a Keiona, além de ser muito elogiada pelo seu estilo Vogue na França, ela é ganhadora da segunda temporada da Drag Race França e fluente em português brasileiro, pois ela adora o Brasil. Inclusive, ela vai estar aqui na final do Drag Race Brasil. E por último, a Lolita Banana. Lolita Banana é uma drag queen franco-mexicana e uma das participantes da primeira temporada do Drag Race França. Mais tarde, ela foi anunciada como uma das co-representadoras do Drag Race México. Sua trajetória no Just Dance já é curiosa, porque ela começou fazendo o coach de Um Pouco Louco, mas a sua drag, Lolita Banana, aparece na música Sixta Walk, da RuPaul, no Just Dance 2023. Além disso, Lolita também participou na interpretação do personagem Camilo na música We Don't Talk About Bruno. E esses foram todos os dançarinos que eu separei para esse vídeo. Se vocês gostarem, se esse vídeo for bem assim, eu posso fazer uma parte 2, porque tem muitos, mas muitos dançarinos ainda que são famosos lá fora e poucas pessoas sabem. E também comenta aí embaixo se você já sabia alguma dessas curiosidades. Ah, Cauã, eu sabia que, por exemplo, a Lolita Banana era famosa, mas isso aqui não. Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos incríveis membros do canal, que são Pedro, Anthony, Gabriel Perini, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Lu 579, GabTop02, Luiz Ock, Eduardo, Rodrigo Almeida, Raboni Santos, 15KL, XYS, King D, Vinícius e Tuzin. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente isso que foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!